Progressão dos espíritos. Pergunta número 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza ou são eles mesmos que se aperfeiçoam? Os próprios espíritos se aperfeiçoam. Ao se aperfeiçoarem, passam de uma ordem inferior a uma superior. Pergunta 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, dá-lhes uma missão com a finalidade de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna e imperturbável consiste, para eles, nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos ao passarem pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem superá-las sem queixas e destarte permanecem, por sua própria iniciativa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Pergunta 115. A. De acordo com essa afirmação, os espíritos parecem ser, em sua origem, crianças ignorantes e sem experiência, mas, depois, adquirem gradativamente os conhecimentos que lhes faltam, ao percorrer as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita, seu grau de aproveitamento depende de sua docilidade. Mas a vida do homem tem um termo, enquanto a dos espíritos estende-se ao infinito. Pergunta 116. Há espíritos que ficarão eternamente nas ordens inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, mas isso é demorado, porque, como dissemos uma outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Seria Deus, tão grande, bom e justo, pior que o homem? Pergunta 117. Depende do espírito apressar o seu progresso para a perfeição? Certamente. Alcançam-na mais ou menos rapidamente segundo o seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente que uma rebelde? 118. Os espíritos podem degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. O espírito ao fim de uma prova adquire o conhecimento e não mais o esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrocede. 119. Deus não pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegarem à primeira ordem? Se tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para desfrutar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Por outro lado, a desigualdade que existe entre eles é necessária à sua personalidade. E a missão que lhes cabe, em seus diferentes graus, está na vontade da providência, com vistas à harmonia do universo. Como na vida social, todos os homens podem chegar aos primeiros lugares, também poderíamos perguntar por que razão o soberano de um país não faz generais a cada um de seus soldados, por que todos os empregados subalternos não são superiores, por que todos os estudantes não são mestres. Entre a vida social e a vida espiritual existem ainda diferenças. A primeira é limitada e nem sempre permite a escalada de todos os graus, enquanto que a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de elevar-se ao posto supremo. Pergunta 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem? Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. 121. Porque certos espíritos têm seguido o caminho do bem e outros, o do mal. Eles não têm o seu livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou os simples ignorantes, aptos para o bem e para o mal. Os que são maus assim tornaram-se por sua própria vontade. 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não trazem a consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um caminho que para outro? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Não haveria mais liberdade,
se a escolha fosse provocada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, é exterior a ele, nas influências às quais cede em virtude de sua livre vontade. Essa é a alegoria da queda do homem e do pecado original. Alguns cedem à tentação, outros resistem. 122. A. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos que tendem a envolvê-lo e dominá-lo e que se comprazem por fazê-lo sucumbir. Foi o que se quis representar pela figura de Satã. 122. B. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Ela o segue na vida de espírito, até que ele tenha de tal maneira obtido domínio sobre si mesmo, que os maus desistam de obsediá-lo. Pergunta 123. Por que Deus permite que os espíritos tomem o caminho do mal? Como ousar pedir a Deus contas de seus atos? Poder-se-ia pensar em penetrar em seus desígnios? Entretanto, pode-se dizer isto, e a sabedoria de Deus se manifesta na liberdade de opção que concede a cada um, porque assim cada qual tem o mérito de suas obras. Pergunta 124. Havendo espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá graduações entre esses dois extremos? Sim, certamente. E são a grande maioria. 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Por essa expressão, as eternidades, deve-se entender a ideia que têm os espíritos inferiores da perpetuidade de seus sofrimentos, porque não lhes é dado ver o termo. Essa ideia se renova em todas as provas nas quais sucumbem. 126. Os espíritos que chegam ao grau supremo, após terem passado pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Deus os contempla com o mesmo olhar e ama a todos da mesma forma. São chamados maus, porque sucumbiram e antes, eram apenas simples espíritos. Pergunta 127. Os espíritos são criados de maneira semelhante quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, mas, não sabendo de onde vêm, é necessário que o livre-arbítrio siga o seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. Os espíritos que seguem, por princípio, o caminho do bem não são, por causa disso, espíritos perfeitos. Se não têm mais tendências, não estão desobrigados de adquirir a experiência e os conhecimentos necessários para atingir a perfeição. Podemos compará-los às crianças que, qualquer que seja a bondade de seus instintos naturais, têm necessidade de se desenvolver, de se esclarecer e não chegam, sem transição, da infância à maturidade. Assim como existem homens bons e outros maus desde a infância, do mesmo modo, há espíritos bons ou maus desde o seu princípio, com a diferença capital de que a infância traz todos os instintos formados enquanto que o espírito, na sua formação, não possui mais maldade que bondade. Ele traz todas as tendências e toma uma ou outra direção guiado pelo seu livre-arbítrio.